Pindamonhangaba, 2 de março de 1944. O sol mal havia nascido quando os primeiros gritos de um recém-nascido ecoaram pelos muros de um antigo Haras transformado em campo de confinamento. Carlos Johannes Braque acabava de se tornar o único brasileiro nascido em um campo de concentração em seu próprio país. Sua mãe, uma alemã aprisionada junto com outras 136 pessoas vindas do navio Windhoek, segurava o filho nos braços enquanto olhava para as cercas de arame farpado que delimitavam sua nova realidade. Esta cena, por si só, resume um dos capítulos mais obscuros e silenciados da história brasileira. Os milhares de alemães e italianos que foram mantidos como prisioneiros em território nacional durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o mundo conhece bem os horrores dos campos nazistas na Europa, poucos sabem que o Brasil, sob o comando de Getúlio Vargas, criou sua própria rede de campos de concentração. Entre 1942 e 1945, aproximadamente 3.000 pessoas foram confinadas em pelo menos 31 campos espalhados por 7 estados brasileiros. Estes não eram soldados capturados em combate, mas civis, marinheiros, comerciantes e imigrantes que, da noite para o dia, se viram transformados em inimigos da nação que muitos chamavam de lar. O estábulo do Haras Paulista em Pindamonhangaba, onde cavalos da força pública costumavam descansar, tornou-se dormitório improvisado para dezenas de alemães. Em Guaratinguetá, onde hoje funciona a Escola de Especialistas da Aeronáutica, outro campo mantinha prisioneiros sob regime mais severo, com trabalho forçado e vigilância constante. Em Joinville, Santa Catarina, cerca de 200 pessoas foram trancafiadas em um hospital psiquiátrico desativado chamado Oscar Schneider. A história desses campos permaneceu lacrada em arquivos secretos por 50 anos após o fim da guerra, liberada apenas em 1996, quando finalmente o véu de silêncio começou a ser levantado. Professora Maria Luísa Tucci Carneiro, da Universidade de São Paulo, especialista em racismo e antissemitismo, define bem a situação. Essa é uma história que está para ser escrita e foi omitida por ser inoportuna, revelando carrascos de uma fase desagradável da política brasileira. A trajetória que levou milhares de pessoas aos campos brasileiros começa em águas agitadas do Atlântico. O navio Windhoek, uma embarcação turística alemã, estava na África coletando frutas quando a guerra estourou na Europa. Impossibilitado de retornar à Alemanha, o capitão tomou uma decisão arriscada: fugir para o Brasil disfarçado de navio japonês para escapar dos britânicos que patrulhavam o oceano. Em dezembro de 1942, quando o Windhoek atracou no Porto de Santos, suas 244 pessoas a bordo acreditavam ter encontrado refúgio. O que não sabiam é que o Brasil havia declarado guerra ao eixo poucos meses antes. Em agosto de 1942, após uma série de torpedeamentos de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães e italianos, foram 35 navios atacados, 32 afundados, mais de 1.000 mortos entre civis e marinheiros. A população brasileira estava furiosa. Nas ruas de várias cidades, estabelecimentos comerciais de imigrantes alemães, italianos e japoneses foram depredados. Houve tentativas de linchamento. O sentimento anti-eixo tomou conta do país, alimentado pela dor das famílias que perderam entes queridos no mar. Nesse contexto explosivo, o governo Vargas decidiu que todos os cidadãos dos países do eixo residentes no Brasil representavam potencial ameaça à segurança nacional. Não importava se haviam chegado décadas antes, se tinham famílias brasileiras, negócios estabelecidos, ou nunca haviam manifestado simpatia pelo nazismo ou fascismo. A simples nacionalidade ou ascendência tornou-se crime. O Departamento de Ordem Política e Social, a temida DOPS, começou a prender alemães, italianos e japoneses em operações que varreram o país. Muitos foram detidos simplesmente por falarem alemão em casa, possuírem livros em língua estrangeira ou manterem fotografias da terra natal. Em Pernambuco, funcionários das lojas pernambucanas e da Companhia de Tecidos Paulista foram presos apenas porque seus patrões tinham origem alemã. A tripulação do Windhoek
foi dividida entre os campos de Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Tinham entre 20 e 30 anos em sua maioria, jovens que jamais imaginaram que uma viagem de trabalho os transformaria em prisioneiros de guerra. Os campos brasileiros não eram centros de extermínio como Auschwitz ou Treblinka, mas também estavam longe de serem hotéis humanitários. As condições variavam drasticamente de um local para outro. Em Pindamonhangaba, o regime era relativamente mais brando. Os prisioneiros podiam, aos domingos, sair para fazer compras na cidade acompanhados de soldados armados com fuzis. Curiosamente, esses mesmos guardas que deveriam manter a segurança muitas vezes relaxavam a vigilância e acabavam confraternizando com os alemães em bares locais, tomando cerveja juntos. O campo tornou-se a principal atração turística da cidade aos finais de semana. Moradores vinham visitar os prisioneiros como se estivessem indo ao zoológico. As partidas de futebol disputadas entre os alemães e times amadores locais atraíam multidões. Os prisioneiros aproveitavam essas ocasiões para vender pães, bolos e salgados, usando o dinheiro para comprar itens pessoais que o governo não fornecia. Havia até permissão para ler desde que não fossem livros em alemão, proibidos por decreto. Já em Guaratinguetá, a realidade era bem diferente e muito mais dura. Lá, os prisioneiros eram submetidos a trabalho forçado na lavoura e cuidando de animais. A alimentação era precária e insuficiente. Muitos dependiam da caridade de alemães livres, apelidados de padrinhos, que traziam comida e outros mantimentos. O jornalista Camões Filho, em seu livro O Canto do Vento, documentou que os campos do Vale do Paraíba eram vigiados 24 horas por dia. Em determinado momento, quando um grupo tentou fugir, os evadidos foram capturados, despidos e forçados a ajoelhar-se no pátio sob ameaça de fuzilamento se alguém se levantasse. Em Joinville, o Hospital Oscar Schneider, desativado, abrigava cerca de 200 pessoas. Embora fosse considerado o melhor dos campos devido à higiene dos quartos, não deixava de ser uma prisão onde alemães, italianos e japoneses viviam confinados sob vigilância constante. Na Granja do Canguiri, em Curitiba, a situação chegava ao absurdo desumano. Prisioneiros japoneses eram separados de seus filhos, que eram enviados para a Escola Agrícola Militar de Castro. Os pais eram submetidos a humilhações públicas em um verdadeiro zoológico humano. Grupos de estudantes visitavam o campo para zombar dos prisioneiros, oferecendo-lhes capim e imitando sons de animais, comportamento incentivado pelas autoridades governamentais. O Brasil não estava sozinho nessa política de encarceramento em massa, baseada em etnia. Os Estados Unidos mantiveram campos que abrigaram 120 mil pessoas de origem japonesa. A maioria cidadãos americanos nascidos em solo dos Timuás. Em Crystal City, no Texas, foram detidos não apenas japoneses, mas também alemães e italianos. O governo americano chegou a usar esses prisioneiros como moeda de troca, negociando-os por cidadãos americanos judeus presos em campos de concentração europeus. A criação dos campos brasileiros fazia parte do alinhamento com a política dos Estados Unidos. Era a prova tangível de que Vargas havia realmente escolhido o lado dos aliados. Apesar de seu governo Estado Novo ter fortes características fascistas e manter relações amistosas com a Alemanha nazista até 1942. Ironicamente, enquanto mantinha alemães presos no Brasil, o governo brasileiro enviava 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália contra as forças do Eixo. Os pracinhas da FEB enfrentaram combates brutais na linha gótica. Conquistaram Monte Castelo e capturaram mais de 20 mil prisioneiros alemães e italianos, incluindo 2 generais. Alguns desses prisioneiros de guerra capturados em combate foram trazidos para o Brasil e também confinados nos campos. A guerra terminou em maio de 1945, com a rendição alemã. Lentamente, os campos brasileiros começaram a ser desativados. Carlos Johannes Braque, o bebê nascido em Pindamonhangaba, passou os 2 primeiros anos de vida atrás de cercas. Seus pais, como tantos outros, tentaram reconstruir suas vidas após a libertação. Um ex-prisioneiro do Windhoek abriu em 1948 um bar em São Paulo, batizado com o nome do navio. Ainda hoje, o restaurante Windhoek, comandado por Francisco Krieger,
realiza todo dia 7 de dezembro um evento lembrando a chegada da embarcação ao Brasil. Esta história permaneceu praticamente apagada dos livros didáticos brasileiros por mais de meio século. Os arquivos oficiais foram lacrados, primeiro por 50 anos, depois reduzidos para 30 anos, em 1988, finalmente liberados em 1996. Mesmo agora, poucos brasileiros conhecem este capítulo. Não há placas comemorativas nos locais dos antigos campos. O estábulo de Pindamonhangaba existe ainda, mas sem qualquer indicação de seu passado sombrio. Em Joinville, onde funcionava o Hospital Oscar Schneider, restam apenas ruínas esquecidas. Em Florianópolis, os 3 prédios que abrigavam o Campo da Trindade foram reformados e hoje pertencem à Universidade Federal de Santa Catarina, sem menção ao que ali ocorreu. A história dos prisioneiros alemães e italianos no Brasil serve como lembrete doloroso de como, em tempos de guerra e medo, sociedades democráticas podem suspender direitos fundamentais e tratar seres humanos como ameaças, baseando-se apenas em sua origem. Serve também para lembrar que a história oficial contada nos livros escolares frequentemente omite episódios desconfortáveis que contradizem narrativas nacionais heróicas. O Brasil não foi apenas vítima dos torpedeamentos do Eixo, nem apenas o valente país que enviou pracinhas para libertar a Itália. Foi também o país que aprisionou milhares de pessoas inocentes, separou famílias, impôs trabalho forçado e permitiu humilhações públicas de seres humanos por conta de sua etnia. Reconhecer esta história não diminui os horrores cometidos pelos nazistas na Europa, nem as perdas brasileiras nos torpedeamentos. Mas reconhecer que mantivemos campos de concentração em nosso próprio território, que tratamos cidadãos como criminosos por sua origem, é fundamental para uma compreensão honesta de nosso passado. E como toda história dolorosa, carrega uma lição essencial. Os direitos humanos não podem ser suspensos, mesmo em tempos de guerra, mesmo diante do medo, mesmo quando a opinião pública está inflamada. Porque quando permitimos que a origem de alguém determine seu destino, quando transformamos vizinhos em inimigos, baseando-nos apenas em sua nacionalidade ou ascendência, deixamos de ser a nação justa que aspiramos ser e nos tornamos reflexo daquilo que dizemos combater.